Olá, bem-vinda a mais um vídeo deste vlog. Acho que é assim que se chama, ainda estou a perceber como é que, como é que este mundo funciona. E hoje quero-me apresentar, quero-te mostrar quem eu sou, como é que foi toda a minha história até o momento em que cheguei aqui, que me levou um bocadinho a começar nas redes sociais enquanto coach. Foi, sem dúvida, o meu passado. Portanto, eu venho de uma família até normal, mas, a sério, este cão não é normal. Esperem, não sei se vocês estão a conseguir ver. Debaixo do sofá, o resto do corpo. Está ali. Pronto, este é o Luca. Apresento-vos o meu cão. Então, basicamente, cresci assim com alguns problemas familiares, portanto, eu nasci na Venezuela, eu não conheço o meu pai, na altura a minha mãe, pouco tempo depois de eu nascer, nós emigramos para Portugal, portanto nós vendemos tudo o que tínhamos após o meu nascimento, como eu fui assim, um nascimento não previsto, não planeado, não desejado. A minha família e a minha avó decidiram vender tudo o que tinham e emigrar para Portugal. Eu durante muito tempo tive assim uma relação um bocado estranha com a maior parte da minha família e nunca entendi bem o porquê, e quando comecei a crescer eu comecei a questionar, a ver, a querer saber o porquê de alguns comportamentos e de algumas situações, e foi então que eu percebi que sou fruto de um relacionamento em que o meu pai já era casado, era muito mais velho do que a minha mãe, pronto, e a minha família via isso um bocadinho como mau, não é? O que é que os outros vão pensar? Entretanto, nós emigramos para Portugal. Lembro-me de ser uma criança extremamente tranquila, era muito, muito, muito agarrada à minha mãe mesmo. A minha mãe era o amor da minha vida. Ela na altura tinha 2 trabalhos, ela trabalhava numa serração, não sei se é assim que se chama, e à noite ainda trabalhava num café. Eu acordava-se extremamente cedo para lhe fazer companhia ao pequeno almoço, e à noite deitava-me tarde porque eu ia com ela para o café para estar também com ela. Portanto, tudo aquilo que eu passei derivado a não ter uma boa relação com os membros da minha família, a não ter o meu pai, fez com que eu fosse muito próxima da minha mãe. Muito mesmo. A minha mãe era assim a pessoa mais importante da minha vida. Entretanto, eu lembro-me, por volta dos meus 7, 8 anos, de haver, eu como tinha o hábito de acordar com a minha mãe, houve um dia que eu não acordei, ela não me acordou para ir tomar um pequeno almoço com ela, e eu achei aquilo super estranho e não entendi o que é que se estava a passar. Na altura vivíamos com a minha avó, com um senhor com quem ela estava e com a minha tia, e eu questionei pela minha mãe porque ela acordava-me sempre. Supostamente já tinha ido para o trabalho e pronto, eu achei normal. Depois à noite eu fiz os trabalhos de casa rápido, jantei, estava à espera dela para irmos para o café e ela também não apareceu. No dia seguinte a mesma coisa, e eu sei notícias da minha mãe, não é? Imagina uma criança que é super próxima da mãe, de repente a mãe não está lá e eu não entendi o porquê. E então a minha mãe depois ligou-me, ela tinha emigrado para a França com o namorado que ela tinha na altura, para a França não, para a Alemanha. Ela tinha emigrado e aquilo foi assim um choque para mim, e foi um ano e qualquer coisa, o ano e qualquer coisa pior da minha vida, porque eu fiquei com a minha avó, com quem eu tenho uma relação extremamente tinha e ainda tenho uma relação extremamente densa. Fiquei com um senhor que era extremamente militar, muito autoritário, muito narcisista. Nós não podíamos falar à mesa, nós não podíamos rir-nos, nós não podíamos fazer barulho, nós não podíamos fazer nada. Portanto, tentávamos mudas, saíamos caladas, literalmente. Cresci com a minha tia, que tem 3 anos a mais do que eu. Mas sem a minha mãe, não é? Portanto, foi assim, foi muito difícil para mim, e lembro-me que isso foi o despoltar de muita coisa. Depois a minha mãe, quando regressou, a nossa relação tinha-se deteriorado bastante, porque eu senti-me abandonada, e foi um recomeçar novo, porque ela regressou, conheceu o atual marido com quem ela está, o pai dos meus irmãos. Esse senhor no início era super tranquilo, dávamos-nos todos super bem. Eu lembro-me de pedir imenso para ter um irmãozinho, lembro-me mesmo que eu queria muito, muito, muito um irmão. E na altura que ela engravidou do meu irmão mais velho, eu digo mais velho porque ele é mais velho que o mais novo, mas ele não é mais velho que eu, ele tem 15 anos, vai fazer 15 anos. Foi uma felicidade imensa para mim. Eu lembro-me de faltar à escola para ir às Ecos com a minha mãe, porque ela na altura ainda não tinha carta, ou estava a tirar a carta, então nós íamos de transportes. Eu lembro-me de estar completamente apaixonada. O meu irmão chorava durante a noite, eu acordava para ajudar a minha mãe, eu dava-lhe banho, eu vestia-o, eu metia-o a arrotar, eu era mesmo... Pronto, era um bocado como se fosse meu, não é? Eu queria tanto aquele bebé, e era completamente, mesmo, mesmo, mesmo apaixonada por ele. Ainda hoje temos uma relação muito boa. Depois do nascimento do meu irmão, a relação lá em casa
entre mim e o meu padrasto piorou bastante, porque quando o meu irmão nasceu eu tinha 10 anos, então como deves imaginar eu também era uma criança, só que eles exigiram de mim que eu fosse uma adulta. A minha mãe muito de manter a casa limpa, passar a ferro, a minha roupa ia deles, eu saber fazer tudo em casa e ela ter um bocado essa exigência comigo. Hoje é bom, porque sou extremamente desenrascada, mas na altura eu era uma criança. E depois ainda tinha que tomar conta do meu irmão. Eu lembro-me que a minha mãe queria fazer a comida para o meu padrasto, porque ele era camionista, e eu com os meus 10, 11 anos, que tinha coisas para estudar, trabalhos de casa, eu ia era tomar conta do meu irmão. Portanto, tínhamos muito este padrão de comportamento que para mim não foi fácil lidar, porque eu era só uma criança e de repente vi-me ali obrigada a crescer. Lembro-me também do meu irmão chorar e ralhar imenso comigo porque eu não era bem minha mãe, não tomava bem conta dele. Portanto, o nascimento do meu irmão não foi só coisas boas. Foi aí que, entre aspas, o meu pesadelo também começou, porque eu fui completamente posta de parte, fui rejeitada e fizeram de uma criança um adulto. E, entretanto, quando veio aos meus 14 anos, tive a minha primeira depressão. Portanto, foi ali na fase em que o meu irmão já tinha 4 anos, eu já estava completamente exausta, comecei a andar em psicólogos, portanto, tinha uns comportamentos eu isolava-me de manhã, eu chorava quando acordava porque eu não queria acordar, eu chorava para ir para a escola, porque eu não queria sair da cama. Eu lembro-me de quando a minha mãe me ia buscar, eu chorava porque eu não queria ir para casa, eu só queria depois era ficar na escola porque eu sabia que em casa não me sentia bem. E o meu padrasto também era muito no género do senhor com quem nós vivíamos antes, portanto nós não podíamos falar. Eu lembro-me que queria partilhar coisas com a minha mãe à mesa da escola. Ela abriu-me os olhos, não fales. Ele era extremamente autoritário comigo e ela nunca fez nada para me proteger ou apenas para me proteger, acho que essa é a palavra certa. E pronto, e aos 14 veio a primeira depressão, vieram os primeiros ataques de ansiedade, os ataques de pânico, comecei-me a isolar imenso, tive o meu primeiro distúrbio alimentar. Entretanto, depois dessa fase passar, houve ali uma altura em que veio o meu segundo irmão, que para mim foi muito duro, porque eu não queria mais nenhum irmão. E eu lembro-me, e durante muito tempo senti culpa, de ficar triste, porque eu sabia que o Daniel, que eu amava tanto, ia passar pelo mesmo que eu passei quando o Daniel nasceu. Então eu não queria isso para ele. E lembro-me que não reagi bem à notícia, lembro-me que na altura eu não fui muito próxima dele os primeiros dias, mas pronto, depois era só um bebê, não é? E como é óbvio, era meu irmão. Então acabei por me adaptar, mas não foi fácil a queda dessa notícia na família, porque se eu já era rejeitada com um, com dois, então eu ia completamente deixar de existir. E foi o que aconteceu. Com o nascimento do meu segundo irmão as coisas pioraram imenso. O meu padrasto era extremamente autoritário comigo. Eu lembro-me que aos meus 14, 15 anos foi quando eu comecei a comer sozinha no quarto. Portanto, para ele não ter que ralhar comigo e eu não ter que o ouvir, eu chegava à casa, a minha mãe ou fazia o jantar ou eu fazia qualquer coisa, e antes de ele chegar a casa, que ele chegava por volta das 8, 9 horas, eu ia jantar para o quarto e já não saía do quarto. Ao fim de semana também comia sozinha, eles iam sempre para a casa da minha avó, eu não ia. Depois houve ali a altura em que eu comecei a ganhar a minha autoridade, eu já não ia passar o Natal com eles, eu comecei a passar o Natal sozinha também. Mas para mim era bom, porque pelo menos ninguém implicava comigo, que era o que eu sentia, que toda a gente implicava comigo. Então, quando eu ganhei esse espaço, eu comecei a proteger-me mais e depois ganhei voz, que foi aos meus 18, 19 anos, que foi quando veio a segunda depressão, porque veio tudo lá de cima, porque durante aqueles 10 anos, 8, 9 anos, eu calei, e ali aos 18, 19 foi quando eu ganhei voz, foi quando eu comecei a bombardear tudo o que vinha dentro de mim, foi quando começaram discussões muito acesas lá em casa, onde havia atitudes e ações graves e veio a segunda depressão, portanto tive uma nova recaída e fui muito abaixo dessa segunda vez, porque me sentia fraca, porque já tinha passado por isso e não queria. Pronto, cheguei a viver fora de casa, cheguei a viver em casa de amigos, andei a saltar de uma casa para a outra, porque eu já não aguentava mais estar em casa, cada vez eu sentia mais ódio. Eu cheguei àquela fase que só o facto destas pessoas falarem para mim incomodava-me, ou o facto de eu ouvir o carro a chegar a casa, ou respirar, ou só o boa tarde, já me incomodava. Portanto eu estava num ponto de raiva, de ódio, de rancor muito, muito grande, porque durante aqueles anos todos eu calei, sabes? E a relação com a minha avó continuou igual, eu continuei extremamente no meu canto, depois comecei a fiz todas as asneiras que tinha para fazer na juventude, porque a minha mãe, desde os meus 12, 13 anos, como eu tinha uma tia mais velha, ela sempre me deixou sair com ela, mas eu chegava, nós íamos para as festas juntas, mas lá ela ia ter com os meus, ela ia ter com os meus. Então fiz tudo muito cedo, experimentei coisas muito cedo, a primeira bebedeira apanhei muito cedo. Eu chegava
Com os meus 14, 15 anos, já saía à noite, a minha mãe já não me perguntava a que horas é que eu chegava, com quem é que eu ia, onde é que eu ia ficar. Eu tinha mesmo muita liberdade, demasiada. Então fiz tudo e tive que aprender com as consequências dos meus erros, não é? Se calhar é por isso que hoje tenho 25 e às 10 da noite já estou a dormir, porque acho que já vivi tudo que tinha para viver nesse aspecto. E depois isto com os meus 19, então, aos 22, entretanto, nesta fase, tive os meus 2 desgostos de amor, portanto tive o meu primeiro namorado com quem namorámos 4 anos, que a relação acabou mal, sofri imenso, achava que ia morrer, mas é uma pessoa por quem ainda hoje eu nutro um carinho enorme, porque foi mesmo a primeira pessoa de quem eu gostei a sério. E o meu segundo relacionamento amoroso também foi falhado, e sinto que no segundo sofri mais no sentido de não estava à espera e sinto que não merecia aquilo, sabes? Então foi assim, os 3 anos a seguir foram difíceis e eu não tinha amor próprio nenhum. Eu aceitava tudo o que estas pessoas me davam, porque como eu não tinha amor em casa, tudo o que vinha de fora, fosse bom ou menos bom, era qualquer coisa, eram migalhas e essas migalhas aqueciam-me. Então eu noto que a nível de relações amorosas eu permiti muita coisa porque eu só queria qualquer coisa. Qualquer coisa era bom. Migalhas era bom. E não me respeitava, eu não me amava, eu não impunha limites. E pronto, acho que foi ali aquela, mesmo dos meus 10 aos meus 20, foi assim, foi difícil, porque primeiro entregava-me muito rápido, sabes? Porque eu via alguém que gostasse de mim, que quisesse cuidar de mim, que me amasse, meu Deus, como era algo que eu não tinha, aquilo para mim era ótimo, mas depois, lá está, as pessoas vinham e iam e eu ficava a sofrer e eu queria que as pessoas ficassem, então para as pessoas ficarem eu permitia coisas que não me faziam bem. Tive essas 2 relações de amor que são aquelas que mais me impactaram, falhadas, e que eu achava que ia morrer das duas e que eu não ia superar e que eu quis esquecer, mas que hoje olho, uma delas olho com muito carinho e a outra olho como uma grande lição. Pronto, aos 22 surgiu a oportunidade de emigrar para o Luxemburgo. Aliás, aos 21 eu tinha tido a oportunidade de emigrar para a Noruega e desisti mesmo antes de tratar das coisas, porque eu queria muito sair de casa, mas não consegui ter essa coragem. Então, aos 22 surgiu a oportunidade de ir para o Luxemburgo com uma prima, eu vim, nem sequer pensei, sabes? Eu senti a oportunidade de fugir. Eu tirei os bilhetes, eu não refleti. Eu meti a carta de despedimento para acabar na data certa, tirei os bilhetes e só depois é que contei aos meus irmãos. Foi o momento em que me deu mais dor em toda a minha vida. Dizer aos meus irmãos que me vinha embora. Até hoje nada me doeu tanto. O Gabriel, eu lembro-me dele, eu lembro-me de estar... Lembro-me como se fosse hoje, de encostar-me ao sofá e dizer: preciso falar com vocês. E dizer: a mana vai embora. E o mais pequeno... foi completa. Eu lembro-me de ele cair no chão a chorar, de me escrever bilhetes que ainda os tenho guardados. Se gostas de mim, não vás, fica comigo. Eu não consigo estar sem ti. Foi muito, muito. Foi muito difícil. A minha mãe nesse dia abraçou-me, mas eu não consegui receber o abraço dela porque eu culpei-a pelo facto de eu ter emigrado durante muito tempo. Porque se as coisas lá em casa estivessem bem, eu não tinha necessidade de fugir daquele sufoco onde eu não era feliz. E foi um bocadinho os meus irmãos. Eu ainda hoje tenho o hábito de chamar-lhe de filhos, porque para mim eles são meus filhos, é como se fossem, não é? Eles ficavam doentes, eu ficava em casa com eles. Eu lembro-me que o Daniel foi operado, fui eu que tirei baixa no trabalho para ficar com ela. No dia da operação eu estive ao lado dele, eu lembro-me dele entrar para o bloco operatório e ele gritar por mim. Por mim, era por mim que ele gritava. Eu lembro-me do Gabriel, uma vez que eu lhe uma mesa e eu é que fui para as urgências. Era eu é que lhes metia creme no fim do banho, sabes? Então para mim eu fui mãe daquelas 2 crianças e era um bocadinho como se eu quisesse fugir do meu sofrimento, da dor de estar naquela casa, mas ao mesmo tempo era como se eu as abandonasse naquela casa. E quando emigrei esse foi o pior ano a nível de consciência, porque já era adulta, que eu tive, porque aí não senti abandonada, senti que abandonei. E dói muito. Entretanto emigrei. O primeiro ano em que emigrei foi uma catástrofe, eu estava sempre doente. Nesse ano fui 4 ou 5 vezes às urgências, ganhava inflamações nos intestinos ou no estômago que eles não sabiam de onde é que vinha. Eu estava bem, de repente fazia febre. Aí tive aumentei imenso de peso porque eu comia torradas com muito antes de ir para a cama, eu comia chocolates, eu comia fritos, eu comia
Eu estava a compensar toda a dor que eu tinha. Trabalhei numa empresa onde sofri de assédio e tudo isso longe de casa, não é? E pronto, depois entretanto conheci o meu atual marido, que foi assim um amor à primeira vista, e quando o conheci foi quando me deu o clique de que eu preciso de mudar, eu preciso de curar, eu preciso de ser melhor e de perdoar tudo o que está para trás, porque eu não queria levá-lo para a minha montanha-russa. Eu tinha tanta coisa acontecendo dentro de mim, tanta raiva, tanto ódio, tanta tristeza, tanta frustração, que eu amava tanto aquela pessoa e queria-lhe tanto bem que eu não queria trazê-lo para o caos que era o meu mundo. E então procurei acompanhamento em coaching, que já tinha ouvido falar, na altura já seguia a pessoa com quem fiz a formação, mas fiz um acompanhamento de 3 meses, em que me redescobri, reinventei, me reconheci, percebi todo o meu potencial, percebi que todas aquelas vozes que eu tinha pequena de eu mereço mais que isto, eu vim ao mundo para ser feliz, esta não pode ser a minha realidade, eu sou especial, e nunca tive a ousadia de dizer isto em voz alta quando era pequena, não é? Porque era como se fosse apedrejada. E no coaching eu aprendi essas ferramentas de que sim, de que eu sou especial, de que sou única, de que sou incrível, de que tenho tudo em mim, que tudo aquilo que eu sempre soube estava a acontecer, porque eu lembro-me de ser miúda e dizer à minha avó: eu vou arranjar um homem assim, 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 assim. E ela dizia-me: não, tu nunca vais ter nada disso. Eu lembro-me da minha avó dizer em frente a uma amiga da minha tia que eu nunca na vida ia ter a carta, porque eu nunca ia ter nada. E tenho a carta e fui eu que apaguei. E estas vozes de tu nunca vais ter nada, tu não és nada, tu não és ninguém. Lembro-me também de uma vez o meu padrasto, estávamos a vir de Coimbra com os meus irmãos, com a minha mãe, e no carro eu lembro-me da minha mãe uma vez dizer: se não fossem os meus 2 filhos eu não estaria aqui. Estávamos lá os 3. Lembro-me do meu padrasto uma vez me dizer: sabes o que é que quer dizer a palavra medíocre? E eu não sabia, depois fui ver ao dicionário que é alguém que não vale nada. Lembro-me de ouvir assim umas quantas coisas quando era miúda, e isso tudo veio-me dar crenças limitantes, não é? Que eu era uma merda, basicamente, que eu não merecia viver. Mas já algo dentro de mim me dizia que não era possível, não era possível eu ter vindo ao mundo para ter só aquela realidade, não é possível, isto não me cabe na cabeça. Só que depois tinha toda uma bagagem que me comprovava que sim. Então no coaching foi isso que eu descobri, que essa bagagem foi-me dada, não é minha, isso não me pertence. E foi a desconstrução de tudo isso, de ganhar novas ferramentas, e nesse mesmo ano o meu contrato acabou com essa empresa, graças a Deus. Eu aproveitei que estive no desemprego, fiz os meus cursos intensivos de francês, fiz a minha formação em coaching e depois comecei a exercer porque acredito que há tantas mulheres a sentir o mesmo que eu, não é? Nós não somos merecedoras, eu não consigo, eu nunca vou ter, não é para mim, eu sou fraca, não valho nada, acordamos de manhã sem sentido para o facto de eu acordar. Que eu percebi que era essa a minha missão, porque eu já na escola, na pré-escola, eu amava ouvir as minhas colegas a desabafar, eu amava conversar com elas, e eu lembro-me de querer ser psicóloga e na altura não entrei por umas décimas, e isso deixou-me muito triste, porque eu queria tanto ajudar, eu queria tanto ouvir, eu queria tanto apoiar outras pessoas, e o coaching aproximou muito desse sonho, não é? E eu estou a amar porque não é tanto num contexto, não é num contexto clínico, portanto isso é bom para mim, não lido com assuntos tão pesados, tão densos, possivelmente se calhar não seria a minha praia, mas tenho pessoas que chegam ao pé de mim com as suas vulnerabilidades, com as suas fragilidades, com os seus medos e com as suas amarras do passado, que depois de 3 meses saem ao pé de mim livres, confiantes e seguras e com certeza de que vieram ao mundo também elas para serem felizes. E então foi assim o concretizar de um sonho. No início foi muito difícil mesmo trabalhar por conta própria, porque os clientes não chegavam e exigiu muito trabalho a nível Instagram, muita dedicação, muito planeamento, muito investimento também. Depois trabalhei enquanto assistente dentária, enquanto ainda tinha as minhas consultas de coaching. Com a gravidez foi o clique para eu não andar a procrastinar mais, e que foi quando eu saí dos consultórios do dentista onde estava e decidi agarrar-me nisto a sério, e estou a tirar também agora o curso, estou a aproveitar que tenho mais tempo livre, estou a tirar o curso de professora de yoga para depois fazer também aqui aulas contigo, trazer-te conteúdo para te conectares com o teu corpo, a meditação também, porque eu acredito que nós somos um todo. Nós mulheres, todos somos, mas eu só trabalho com mulheres, eu acredito que nós somos um todo e que precisamos de estar alinhadas no todo, mentalmente, fisicamente e espiritualmente. E com a meditação, com o coaching e com o yoga acabo por conseguir
eu própria ser um todo para a mulher que chega ao pé de mim e poder oferecer-lhe um pacote completo, sabes? E eu sinto muito essa necessidade de servir, de ajudar, de iluminar estas pessoas, porque durante tanto tempo foi isso que eu quis ter da parte de alguém e nunca tive. Então quando tive e quando percebi o quão maravilhoso é, disse: meu Deus, eu tenho que trazer isto para o mundo, eu tenho que trazer a minha luz, eu tenho que trazer a minha voz, eu tenho que comunicar, que me expor, que me desafiar, porque há alguém do outro lado que precisa de mim. Isso não pode esperar, porque eu só aos 22 é que senti que encontrei alguém que realmente me amava, que me aceitava, que é o Tiago. E ainda hoje lhe agradeço imenso, porque ele deu-me um amor que eu nunca pensei vir a ser merecedora de receber, sabes? Então foi assim incrível. E pronto, e então chegamos à fase atual, portanto estou grávida, estou a tirar o curso de yoga, estou a trabalhar enquanto coach. E decidi lançar este canal no YouTube para vir comunicar contigo, para te trazer um bocadinho do meu mundo. E basicamente esta sou eu, portanto feito assim um resumo da minha vida. E obrigada por me ouvir ao longo destes 30 minutos. Eu vou tentar não fazer vídeos muito grandes, este foi um bocadinho maior porque são 25 anos de história, então é normal que seja assim um bocadinho mais denso. Mas a partir daqui quero fazer vídeos mais curtinhos e trazer-te temas que sejam do teu interesse, por isso quero mesmo, mesmo muito que me deixes aí em baixo o que é que gostavas de ouvir, o que é que eu te posso trazer, que se for do teu interesse mais conteúdo a nível de coaching, podes seguir-me no Instagram, eu também está aqui em baixo e eu terei todo o gosto em ouvir-te, todo o gosto em falar contigo. Eu amo falar, portanto eu amo que as pessoas venham ter comigo, que falem comigo, que nos deem esta oportunidade de trocarmos palavras, de trocarmos a nossa voz. É para isso que as temos, é para usarmos com as pessoas certas. E tantas vezes direcionamos a nossa voz e as nossas palavras para o mal, para as pessoas que nos desgastam, quando as pessoas que precisam de nós estão ali igualmente, prontas para nos receber, a abrir os seus braços e para nos ouvir. Então, se sentires que me queres dizer alguma coisa, que queres partilhar alguma coisa comigo, que queres só dizer alguma coisa, sente-te completamente à vontade, porque isso preenche-me mesmo, isso faz-me transbordar de amor, porque é o retorno daquilo que eu dou aqui, sabes? Então, pronto, esta sou eu e é isto. Um beijinho grande e até ao próximo vídeo.